Olá a todos, hoje dia 5 de janeiro de 2021. Espero que todos tenham tido uma excelente passagem de ano, uma excelente noite de Natal com seus familiares e amigos. Hoje, ao invés de abordar um tema técnico, abordar uma resolução ou uma portaria, eu gostaria de falar um pouco com vocês e rapidamente sobre política regulatória. Bom, ontem no Valor Econômico foi publicada uma reportagem de capa que a insegurança jurídica ainda é um entrave para investimentos no Brasil. Na verdade, é um artigo destinado ao setor de infraestrutura, mas ele diz aqui: a insegurança jurídica diz respeito a contratos, marcos regulatórios com brechas legais e decisões inesperadas da Justiça, continua a ser uma das maiores preocupações dos investidores do setor. Bom, no setor médico não é diferente. É bastante evidente que o Brasil nos últimos anos perdeu a atratividade de investimentos, né? Em parte, e não no todo, isso se deve aos marcos regulatórios que algumas vezes são impostos com a mão muito pesada e outras vezes demandam um investimento que desestimula o investidor, porque o retorno vai ser um retorno muito tardio, às vezes até um retorno inexistente. Isso não significa que o país deva abrir mão dos seus marcos regulatórios absolutamente. Eu já defendi isso em artigos escritos e em outros vídeos. Na minha opinião, com a experiência que eu tenho nos marcos regulatórios, que não é pequena, diga-se de passagem, o Brasil deveria simplificar um pouco mais os seus marcos regulatórios. A Anvisa deveria atuar muito mais na fiscalização do que na geração de uma regulação muito intrincada, muito difícil. A Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ela tem publicado um trabalho que é do ano 2000, mas se vocês lerem o trabalho parece que ele foi escrito ontem. É um trabalho tão atual quanto a época que ele foi escrito. É um trabalho que se denomina, deixa eu pegar aqui, Reduzindo os Riscos de Falha nas Políticas, Desafios para o Compliance Regulatório. Poucos temas seguem tão atuais quanto esses, né? Se vocês procurarem, tanto na literatura nacional quanto na literatura estrangeira, vocês vão encontrar, via de regra, os riscos regulatórios entre os 5 maiores riscos que podem fechar ou prejudicar grandemente uma empresa num primeiro momento. Então, o risco regulatório é aquele risco que, se um fiscal chega e você não atendeu aquele requisito, ele tem o poder de fechar a empresa para que a empresa se adeque. E dificilmente você vai ver uma empresa fechada para adequação por menos de 15 ou 30 dias. Eu perguntaria hoje, na situação de hoje, qual é a empresa que sobrevive 30 dias fechada sem faturamento? Não é? Ao mesmo tempo, nós temos que observar que nem sempre o descumprimento dos requisitos regulatórios é um descumprimento voluntário. Muitas vezes ele é involuntário. Uma vez eu dei uma entrevista para uma revista setorizada e me perguntaram qual é a percentagem que eu entendia de empresas que não se encontram regularizadas no Brasil. Eu falei que era 100% e o repórter quase caiu da cadeira. Por que eu disse isso naquela época? Porque o Brasil é o país onde você dorme irregular e acorda irregular. Você pode ter uma surpresa amanhã no Diário Oficial do município, do estado ou da União, com uma legislação completamente nova e que coloca a sua empresa, que até então era regular, no status de irregular até que você consiga as novas licenças, cumprir os novos requisitos e assim por diante. Ao longo desses anos, desde 2000, né, desde o estabelecimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nós já levamos esse tipo de tombo, já tomamos essas surpresas por várias vezes, né? Nem sempre a Anvisa foi tão expedita assim em informar o mercado e foi tão cautelosa em aguardar que o mercado se adequasse. Isso aconteceu bastante, por exemplo, na época dos gases medicinais, quando os gases medicinais saíram da categoria de correlatos, naquela época chamado correlatos, hoje produtos para a saúde, e passaram para medicamentos, por exemplo. Então, esse trabalho da OCDE, ele fala bastante das razões, né, dos porquês que as políticas regulatórias falham,
né? Tanto a adesão às políticas regulatórias quanto o próprio cumprimento por parte dos governos. Veja, se hoje o Brasil estivesse de olho mais na fiscalização e menos em gerar marcos regulatórios complexos, eu tenho certeza que o Brasil seria um país bem mais atrativo a investimentos, porque aquele que tentasse entrar no mercado, ele entraria mais rápido, teria o retorno sobre o investimento mais rápido, gerando mais empregos, fazendo com que os produtos chegassem de maneira mais rápida e mais célere a todos os pacientes, não é? A todos os operadores da saúde que necessitam desses recursos. E aí eu estou falando não só no setor saúde, mas estou falando em todos os setores cobertos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou pelas vigilâncias sanitárias estaduais e municipais. Outra coisa que pega aqui no Brasil, que o nosso sistema é um sistema federativo. Então você tem uma independência dos níveis de governo, né? Não necessariamente aquilo que o governo federal impõe vai ser acompanhado pelos estados e municípios. É muito comum na área de vigilância sanitária, por exemplo, você sair de um município para outro município e ter requisitos bastante diferentes para cumprir, para que você possa se estabelecer nesse segundo município. Se você mudar de estado, então, é um Deus nos acuda. Várias empresas que possuem bases aí em vários estados sabem do que eu estou falando. Bom, enfim, eu vou encerrar esse vídeo, eu não quero tornar esse vídeo algo muito maçante nem muito prolongado, já estamos perto dos 7 minutos, mas eu queria chamar a atenção de que quando esse tipo de tema sai publicado num jornal de grande circulação, como é o caso do Valor, é porque nós já temos problemas suficientes nos diversos mercados. O mercado da saúde não tem sido uma exceção. Então, já passou da hora, na verdade, da sociedade civil organizada pressionar, por assim dizer, o governo, né, de uma forma mais participativa, e já passou da hora do governo, através de suas agências reguladoras, também facilitar um pouco. Veja, facilitar não é facilidade, não é facilitação. Ninguém está dizendo para pular etapa, ninguém está dizendo para criar uma facilitação de maneira inadequada e irresponsável. Mas de maneira responsável, sem dúvida nenhuma, nós podemos reduzir bastante o conteúdo regulatório do Brasil, tornando um país mais atrativo aos investimentos, gerando mais empregos e beneficiando mais a população que precisa desses produtos. É isso aí. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre as características e propriedades de um processo de registro de produto, que me parece que também é uma dificuldade que vários profissionais da área regulatória têm no entendimento do que seja, tanto quanto alguns técnicos da Anvisa têm em entender aquilo que está sendo solicitado, ok? Um abraço a todos, desejo a todos um excelente ano de muito sucesso, muita saúde. Vamos continuar nos cuidando, as vacinas estão aí chegando, com algum atraso no Brasil, é verdade, mas estão chegando, e vamos ver se nós conseguimos sair esse ano bem melhores do que entramos. Um abraço a todos, muito sucesso.